Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre um filme que vocês, nossa senhora, estavam nas minhas DMs há semanas falando, pelo amor de Deus, assiste esse filme, faz vídeo, que é o filme Minha Culpa. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Minha Culpa é o tipo de filme pra você que curte After, Belo Desastre e filmes aí nesta categoria, né? Então ele é um filme de romance, mas é um filme que vai trazer aí alguns elementos obscuros, digamos assim. Então hoje a gente vai falar sobre esse filme, Minha Culpa, que é protagonizado pelo Gabriel Guevara, que faz o Nick, e pela Nicole Wallace, que faz a Noah, que são os nossos dois protagonistas. Eu confesso que quando eu dei play nesse filme, eu não estava esperando que eles fossem ser meio irmãos. Talvez isso tenha sido um erro meu, né? Porque realmente essa foi uma parte aí que, tudo bem, né, eles não foram criados juntos e tal, mas o fato de que esse plot ficava voltando o tempo inteiro foi a minha parte menos favorita do filme. E eu acho que, óbvio, é importante a gente dizer que tá tudo bem você assistir filmes que sejam seu guilty pleasure, né? O filme não precisa ser incrível e maravilhoso pra você curtir e querer assistir e gostar do filme e achar ele um filme legal. Então, isso aí vocês já sabem, né? Aqui a gente não fica debatendo essas coisas em específico, mas vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei desse filme com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, aproveita e vai lá no Prime Video, né? Porque daí, se todo mundo tá fazendo aí o esquema de pirâmide do Minha Culpa, eu também vou fazer, entendeu? Pra vocês irem lá assistir o filme. Com certeza, uma das coisas que mais se destaca em relação a esse filme é a química entre os nossos dois protagonistas, né? Então, a história basicamente vai girar em torno da Noah. A mãe dela se casa com um cara em uma outra cidade e as duas se mudam pra essa outra cidade pra morar com esse cara. Só que esse cara tem um filho, que é o Nick, e esse filho dele é o filho exemplar, né? Ele é o filho perfeito, ele é tudo que um pai sempre quis, mas a Noah vai descobrir que não é bem assim. E que, na verdade, o Nick, desde a hora que a gente vê ele, tá na cara que ele é o quê? Um bad boy, né? Então, desde a hora que a gente vê ele é bad boy, e aí depois a gente vai descobrir que realmente ele é, e ele esconde várias coisas do pai e da família e tudo mais. E também a gente vai descobrir que a própria Noah tem um passado, aí tem uma história do passado dela, que tem uma parte meio traumática, e tem uma coisa ali que é muito difícil pra ela lidar, e que a gente vai se aprofundar um pouco mais pra frente. Como eu falei pra vocês, a coisa que eu menos tava curtindo no filme todo era esse plot deles serem meio irmãos. Eu entendo que, obviamente, isso faz parte ali do drama, né, do filme, porque afinal ela vai morar lá na casa dele, e daí no começo eles não se gostam, e fica uma coisa meio, não é bem inimigos, né, tipo assim, não é bem enemies to lovers, mas ficam ali se bicando o tempo inteiro, né, então, enfim, tem ali uma faísca, né, que nasce aí desse negócio, porque desde o primeiro momento a Noah olha pra ele e fala, interessante, mas ao mesmo tempo ele é o meu irmão dela, e ao mesmo tempo ele é um babaca com ela desde o primeiro momento. Então a gente tem essas dinâmicas. Essa história de ser meio irmão não é uma coisa apelativa pra mim, né? Não é uma trope que eu costumo curtir muito, então, e eu acho que esse filme em específico, ele tinha tantas outras coisas acontecendo o tempo inteiro, que essa era a parte que eu tava menos tipo, tá bom, né? E aparentemente, depois a gente fala disso, né? Mas aparentemente no final deu a entender que isso vai continuar sendo uma questão dali pra frente. Bom, aí, agora as partes que eu gostei bastante, é que a gente vai descobrir então que o Nick não só é um bad boy, mas ele faz parte de uma gangue, eles fazem corridas de carros. A Noah, ela tem um passado onde o pai dela era um cara que corria, que tinha carro de corrida, e ela tem aí meio que memórias disso, e ela tem conhecimento sobre isso, né? Inclusive a gente vai ver ali um momento de grande tensão, onde ela entra no carro, aposta uma corrida lá com o cara da outra gangue, e aí ela perde, aí, quer dizer, ela aposta a corrida com o cara da outra gangue, e aí ela ganha, só que daí no caso eles perdem, né? Porque o cara pega o carro do Nick pra ele, e aí rola ali um grande momento de tensão entre eles, que é o momento que o Nick vai empurrar ela pra longe, né? E se afastar dela e tudo mais, porque, enfim, as coisas foram longe demais, mas também é o momento onde eles se beijam pela primeira vez, né? E tem ali uma cena que ela descobriu que o namorado dela estava ficando com a melhor amiga, e aí eles se beijam e mandam uma foto pra ele, tipo, pra ele ficar com ciúmes e tudo mais. Então, essa parte da gangue, essa parte do carro, eu tava curtindo. Acho que isso tava levando pra um caminho interessante em relação às dinâmicas, porque, óbvio, o Nick é um cara com muito dinheiro, que vem de uma família rica e tudo mais, e aí ele tem os seus motivos pra estar se enfiando aí no meio desse bagulho de gangue,
E óbvio, a gente vai descobrir que tem um outro lado dele, que é o lado que ele tem uma meia-irmã, que é filha da mãe dele com um outro cara, que ele gosta muito, então ele é um bad boy por fora, mas ele é soft por dentro, né? Então tem essa vibe que eu gosto e que eu tava curtindo bastante. Mas eu acho que um problema desse filme é que eles quiseram colocar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem esse lance deles serem meio-irmãos, que já seria uma questão, né? Tipo, já poderia carregar o plot do filme, toda essa tensão entre eles, e eles tendo que esconder dos pais, e eles tendo que ir em festas juntos e não poderem estar juntos, e tipo, eu acho que tinha ali uma tensão que poderia ser construída pra isso. Aí tinha essa parte da gangue, das corridas de carro, que eu tava achando muito interessante, então eu tava tipo assim, beleza, estou super engajada nisso. Mas isso acontece ali em um momento, e aí no final volta, mas a gente também tem um momento que isso fica meio esquecido, tipo, isso acontece uma vez, e aí depois, tipo, ele esquece o carro, e aí de repente ele tá num ringue de luta, batendo num cara, e aí a gente tem essa coisa desse passado da Noah, né, que ela tem traumas, enfim, porque o pai dela bateu nela, o pai dela quase matou ela, e aí ela tem traumas com pessoas violentas, e eu acho que isso também era um plot que me interessava muito, né, em relação até à própria dinâmica dele. Gente, tudo bem, é um casal relativamente tóxico, tudo bem, mas às vezes a gente quer ver um filme tóxico, né, então faz parte. Tem esse negócio do namorado. Ela tem um namorado e tem a melhor amiga, e aí de repente ela descobre que os dois estão juntos. Aí beleza. Aí eu acho que tinha duas opções em cima disso. Ou simplesmente joga pra fora esse plot, tipo, aconteceu isso aconteceu porque aí ela tá livre, né? E enfim, tem aí um incentivo, digamos, pra ficar com o cara, porque daí ela fala, vamos se beijar, que daí eu vou tirar uma foto e mandar pra ele ficar com ciúmes e tudo mais, e pra ele mostrar que eu já superei, etc, né? Beleza. Porque até onde a gente entende, o namorado não sabia, né, que ele era o meio-irmão e tudo mais, ninguém viu, assim, quem era o cara, botar e trazer isso direto, porque daí tem um momento que o namorado aparece, e esse momento eu tava assim, ó, quer dizer, o ex-namorado no caso, né, esse momento ficou completamente perdido ali no meio do filme, tipo assim, gente, beleza, não dá tempo da gente desenvolver tudo isso, então tem que escolher aí umas partes, e obviamente que eu entendo o apelo do ex-namorado voltar, e daí ele descobre e tal, e principalmente, essa parte do ex-namorado foi uma parte engraçada, porque eu tava gostando desse momento que, tipo assim, ele não sabia, daí a Noah e o Nick estavam se beijando, e o cara tava tipo, nossa, mas quem é esse cara? E daí os amigos estavam zoando ele e tal. Enfim, tava engraçado esse momento, né? Eu acho que foi um momento cômico do filme. Mas ainda assim, eu sinto que esse plot também, ele ficou meio ali, né? E aí o problema que eu tive é que tinham várias coisas interessantes e outras coisas não tão interessantes, só que aí virou uma grande salada de todas essas coisas, né? Então eu me diverti assistindo o filme, mas aí eu ficava tipo, poxa, queria ter visto mais disso, ou poxa, a gente podia ter explorado um pouco mais disso, né? Porque como eu falei, esse trauma da Noah era uma parte que eu tava interessada, e daí a gente tem a briga que eles têm logo depois disso, que ela fala que ela não consegue ficar perto de alguém que é tão violento, de alguém que usa a violência pra tudo e tudo mais. Isso me deixou um pouco triste, porque eu queria ter visto mais disso, né? E aí a gente vai ver essa tensão o tempo inteiro, desde o momento que eles estão em casa, fazendo as coisas, até momentos que ele faz merda, que ela faz merda, enfim, várias coisas acontecem. A gente tem um momento onde ela tá numa festa e tem uma pessoa que tá perseguindo ela, porque além de tudo isso, ela ainda tem um stalker que tá mandando mensagens pra ela e mensagens ameaçadoras e tudo mais, que até então a gente é levado a acreditar que é o cara da outra gangue, mas depois a gente vai descobrir que é o cara da outra gangue com o pai dela, que acabou de sair da prisão e que realmente tentou matar ela e que estava indo atrás dela. E aí a gente tem esse momento onde ele tira ela da festa, leva ela embora, ela tem uma crise de pânico ali, porque ela tá presa no armário, ela tem memórias e tal. E eu acho que toda essa temática, né, desses gatilhos dela, desses traumas, isso poderia ter sido melhor desenvolvido, isso poderia ter sido explorado mais no filme, porque eu acho que era uma parte muito interessante e que, obviamente, vai também criar essa trope, né, de que, tipo, o Nick, ele é mó bad boy e tudo mais, mas ele quer proteger ela, ele quer estar ali pra ajudar ela, ele não quer incentivar esses gatilhos, né, então a gente vê essas mudanças no jeito que ele age, né, nas coisas que ele fala e nas coisas que ele faz. E aí eles finalmente decidem ficar juntos uma única noite, né, que seria o único dia que eles iam assumir essa coisa entre eles, né, que eles iam, enfim, deixar acontecer essa coisa entre eles, e que depois nunca mais ia acontecer, mas obviamente que é nesse momento que ela acaba sendo sequestrada pelo cara da gangue, que vai levar ela pro pai dela e tudo mais. E aí, enfim, dá tudo errado e vira um grande filme de máfia / corrida de carros nesse final, com ela andando de carro pela cidade e o Nick perseguindo ela e o pai dela, tipo, pra tentar resgatar ela e tudo mais. Então, obviamente, nesse momento eu estava também super entretida, porque, vocês sabem, é tipo o Velozes e Furiosos do Wattpad. Esse é o filme, mas seria legal se tivesse mais partes do Velozes e Furiosos, né? Eu ia curtir se tivesse mais essa parte dos carros e tudo mais. Enfim, eu acho que o filme, ele tinha focos demais, e aí ele se perdeu um pouco em alguns momentos, e tinha algumas coisas que eu tava gostando mais e outras coisas que eu não tava gostando tanto assim. E aí a gente tem um momento super horrível que o pai dele entra no quarto e os dois estão juntos, tipo, na cama e tal, e aí
é meio tipo, meu Deus, por quê? E aí é tipo, ai, agora eles sabem sobre o nosso relacionamento e tudo mais. Eles não desenvolvem essa história, né? Porque daí depois no final ele salva ela e daí tá tudo certo e tal. E aí eles estão vivendo um relacionamento teoricamente escondido, mas os pais sabem, e aí termina com aquele coisa tipo assim, ah, então a gente vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. E aí termina e meio que dá a entender de que, tipo, se o filme tiver uma sequência, falar sobre isso, né, o filme, a história vai daí girar, então, em torno disso. O que eu acho que é ok, porque daí justifica, tipo, isso ter ficado em segundo plano aqui, atrás de tantas outras coisas, porque afinal de contas, então, eles vão explorar mais isso, né, numa sequência, num outro filme e tudo mais. Mas, eu acho que o filme, ele tem muitos caminhos, e aí ele acaba perdido em alguns momentos, mas eu gostei do filme. Eu achei um filme divertido, que no final das contas era isso que eu tava esperando desse filme. E realmente eu acho que a química dos dois é inigualável, assim, é muito, muito, muito boa. Já leva o filme lá, já é mais de meio caminho andado pro filme, né? Se você tem um filme de romance que a química dos protagonistas não é boa, ou é boa, mas às vezes nem é nada demais, tipo assim, é só uma química, tipo, claramente, né, eles estão atuando e tal, mas, né, você não sente aquela tensão só deles se olharem. Eu acho que aqui esse filme, ele ganha muito por causa disso, né? Porque a química é de milhões desde o primeiro momento, né? Desde a primeira cena, que eles se veem junto, que eles estão juntos ali, que eles estão na cozinha e tudo mais, e aí rolam vários momentos ali entre eles. Desde aquele momento eu já tava, meu Deus, que cena, que casal, né? Então, eu acho que isso, enfim, isso é muito bom pro filme, né? Isso acaba ajudando bastante. É isso. Então, essa foi a minha breve opinião sobre Minha Culpa. Se tiver uma sequência, eu vou assistir? Com certeza, entendeu? Com certeza. Porque agora tô investida, né? Tô investida, quero saber o que vai acontecer e com sorte a gente vai ter mais corridas de carros, porque afinal de contas, né, ele tá numa gangue, tem carros e aposta carros e corridas e tudo mais. Então gostaria de ver mais disso no futuro. Então é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!